Olá, vamos falar sobre a nova legislação de licenciamento ambiental para mineração. Isso é uma apresentação que eu preparei para o Fórum de Mineração que vai haver aqui em Recife, né, na UFPE, no Departamento de Engenharia de Minas. Então, primeiramente, qual é a lei vigente hoje? É a lei número 15.190/2025. Então, a legislação ambiental brasileira para a mineração ela permaneceu fragmentada há décadas. Passo a passo, a sua cronologia foi se evoluindo, se criando parâmetros e outros parâmetros para a união de outras legislações em uma só, para não havermos problemáticas de dupla legislações e outros entendimentos. Né? E aí a nova lei chegou justamente para consolidar esse marco, reunir todas essas legislações, entender todos os intervenientes, né, que é ao qual pertencem para o licenciamento ambiental, e aqui falando do licenciamento ambiental para mineração, ele definiu todo o rito, toda a estratégia, todo o sistema ao qual deve ser conduzido, né? E adaptado nessa transição, que na lei ela coloca esses 3 anos aí para termos um sistema integrado, tantas outras ações que vão fazer com que a legislação seja otimizada, né? Que seja mais prática, usual, né? E desempenhe um melhor papel de controle ambiental na mineração. Então, os artigos voltados para a mineração, iniciamos pelo artigo 18, que são que os procedimentos. E aí vamos entender os tipos de licenciamento ao qual a legislação aí mensurou, colocou como opções. Seria o ordinário, que é a modalidade trifásica, já muito bem conhecida, né, de quem já trabalha na área, licença prévia, instalação e, consequentemente, com o devido título, né, uma GU, a LO, licença de operação. O modo simplificado, que aí vai de uma forma bifásica ou até fase única, mas para mineração fase única seria bem específico para alguns empreendimentos já de obras previstas do governo, mas basicamente, né, seriam bifásicas, e essa nova de adesão e compromisso, que nós vamos ainda entender como é que ela vai se desenvolver durante esse tempo. Agora temos a corretiva, que é justamente ela vai adotar critérios objetivos para avaliação de impactos, né, identificar a matriz do risco ambiental, a participação social obrigatória, que o ser humano faz parte do meio ambiente, e relativo também a todas essas obrigações de audiências e termos de compromisso, que seja. E essa nova também, que é a especial estratégico, que ela justamente vai ser concedida a projetos do Poder Executivo. Então existirá uma comissão, existirá todo o entendimento para que ela seja colocada como especial estratégica e aí siga nessas etapas, nessa urgência, nesse prazo, né, para maior rapidez na sua conclusão. O artigo 19, a gente já fala do ordinário, que é a modalidade trifásica, que é a mais conhecida. Então temos a licença prévia, que aí você vai atestar realmente a viabilidade do projeto, ela é a mais importante, ela é o pilar, ela é a fundação realmente do seu empreendimento. E aí, dependendo da complexidade, se encaminhará por uma rima, um estudo mais complexo, ou o procedimento do RCA, que é um relatório, né, para esse controle ambiental. Então, e aí, essa validade nova ela ficou entre 3 e 6 anos. A licença de instalação, então ela já autoriza o quê? As obras físicas, a instalação de sua planta de beneficiamento, da locação, né, de onde você vai colocar cava, pátios e toda a estrutura, né, direta e indireta para para o teu empreendimento mineiro, evidentemente. E aí você já vai complementar, né, com o seu plano de controle ambiental e seu plano de recuperação, plano de fechamento, né, da mina, com a recuperação daquela área, né, utilizada para o fim mineral. E a validade também fica entre 3 e 6 anos. E aí a licença de operação, com o seu devido título ou
sua GU, né? Ok. Você vai autorizar realmente a produção em si e a venda da mesma. E a validade está ficando entre 4 e 10 anos. E nessa legislação nova, nós temos a questão do monitoramento. Artigo 20, que é o simplificado pela fase bifásica. Na prática, nós algumas vezes já utilizamos, dependendo da baixa complexidade ou do próprio entendimento da área ao redor, por outros empreendimentos já existentes e coerentes com o mesmo a ser iniciado. Então, normalmente é um LP mais LI. LI mais LO ele cita na legislação, mas em 14 anos de trabalho, nós nunca, para mineração, nunca entramos nessa seara LI mais LO. Normalmente é um LP mais LI. Então, ela estabelece os estudos a serem requeridos, daí vem empreendimento potencial, causador, né? E a rima. Em não sendo, RCA, PCA, PRAD. Segue o sistema de licenciamento padrão. Pode ser requerido EIA para a emissão da LP, mas LI, ele cita na legislação, que é justamente a questão do potencial causador de significativa degradação do meio ambiente. E novo empreendimento em área conhecida, que é justamente o que foi dito anteriormente. É esse entendimento da área, e aí você já tem mais segurança, né, por projetos similares, projetos de conhecimento ali da mesma área, você dá prosseguimento com o seu licenciamento. Artigo 21, modalidade única. Então, avaliação da viabilidade ambiental em uma etapa. Então, a autoridade definirá o escopo do estudo que vai subsidiar esse licenciamento. Então, a LAU não é para qualquer projeto. Ele é aplicada quando a área é limitada, quer dizer, pequena, não tem necessidade de supressão de vegetação nativa, pelo menos em grande escala. O processo de beneficiamento é extremamente simples, tipo uma cominição mais simples, peneiramento, lavagem, que seja. Sem produtos químicos, evidentemente. Então, empreendimento fora de áreas de sensibilidade, e aí vai. Você tem que verificar toda a questão dos seus intervenientes, inclusive até a área de reserva, a área de APP, e tantas outras áreas que tem restrição, né, ou permissão com alguma complexidade a mais. Então, o prazo de validade vai variar de 2 a 6 anos, e aí vai depender muito da legislação local, né, estadual ou municipal. Artigo 22, ele simplifica na modalidade de adesão e compromisso. Então, isso é para pequeno e médio porte e potencial poluidor. Então, e aí? Previamente conhecido, você já entender tudo aquilo, todo aquele local, toda aquela operação, a simplicidade daquela operação. Então, não tem por que você estar perdendo tempo demais em algo que já é conhecido, que é simples, que o procedimento não vai causar grandes impactos e é de fácil monitoramento. De fácil recuperação, em recorrer a alguma problemática. E não incorre nas hipóteses, e aí tem que ficar muito claro, e não incorrer nessas hipóteses, que são várias. Então, minerárias, que é o nosso caso, exceto justamente para areia, cascalho, brita e a lavra de diamante, por falsificação, sem desmonte de talude. E aí que não demandem supressão da vegetação, relocação de população, contaminações, não estejam em unidade de conservação, exceto a APA, que a APA tem um plano gestor e aí você tem que identificar sítios Ramsar, bens arqueológicos, indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, né? Questão de deslizamento, uma área geologicamente instável, né? Tem que ver a questão de inundações bruscas, todo aquele processo hidrogeológico que ali envolve naquela região, você tem que identificar. E já ter tido alguma licença negada, né? E mata territorial. Artigo 22, justamente, adesão e compromisso, serão definidos em ato específico pelo ente federativo, autoridade licenciadora, né, vai colocar condicionantes ambientais para essa LAC. As informações apresentadas, né, no RCE poderão ser analisadas pela autoridade por amostragem. A autoridade licenciadora realizará anualmente vistorias por amostragem e os resultados vão entrar nesse sistema que ainda há de ser implantado. Então, o resultado das vistorias vai orientar justamente a manutenção, a revisão ou até o indeferimento, né, desse tipo de licenciamento. E a LAC, para extração de recursos naturais, deve prever um limite de exploração pelo titular da licença.
Artigo 26, já é licença de operação corretiva. Então, poderá ser por adesão e compromisso, né? E também pode ser até solicitada espontaneamente. Então, o cumprimento de todas essas exigências necessárias à sua expedição extinguirá a punibilidade de crime. Então, ela incentiva que você, antes de ser punido, você já vá ao encontro da agência para, de alguma forma, sanar e dar continuidade ao teu empreendimento, visando não ter um prejuízo à frente e responder, né, sobre o crime, né, possivelmente, né, colocado e imputado ao empreendimento. Então, aqui dá uma observação, que também não é só isso, é você verificar a inviabilidade, que pode ser que tudo isso ele chegue, não, eu tomei a providência antes de chegar e resolver, tá, mas essa área é proibida para mineração, é uma área que ou está em APP, ou está em área que restringe a mineração. Então, o empreendimento vai ter que ser fechado, vai ter que ser recuperado, independente da sua ação proativa. E aí vamos para a manifestação das autoridades intervenientes. Entendemos? Nós estamos tratando de mineração, mas o meio ambiente ele é interdisciplinar. Então, nós entendemos que os agentes envolvidos naquela locação, daí a importância da licença prévia muito bem feita, e de se respeitar as fases e os estudos devidos a cada fase, é entender que o local pode estar numa unidade de conservação que restrinja ou direcione a mineração, um tipo de mineração, né, com diretrizes, com balizamentos, pode estar em áreas de IFAM, INCRA, FUNAI e tantas outras que criam uma complexidade ou vetem o empreendimento mineiro. Então, é fundamental, e aí a licença prévia, novamente, é importante, de se ouvir todos esses intervenientes para entender se esse investimento vai à frente ou não, e indo à frente, quais são os critérios, para entender se esses critérios, esse balizamento, interessa para que o empreendimento, né, sobreviva e vá à frente. E aí, tratando dos crimes ambientais, artigo 60, ele dá 2 pontos. As obrigações e os cronogramas já estabelecidos deverão ser respeitados. Continua como era antes. Até que seja concluída a etapa atual em que se encontra o processo. E os procedimentos e prazos das etapas subsequentes, as indicadas justamente no inciso anterior desse parágrafo, deverão atender ao disposto nesta lei. Então, o crime de operar sem licença teve a pena aumentada para 6 meses a 2 anos de detenção. E o agravante é a multa aplicada em dobro se a atividade minerária for de porte que exige a rima. For algo mais complexo. Então, o legislador buscou o quê? Um equilíbrio. Agilidade para quem é correto e rigor severo para quem está à margem da lei. E aí vamos para o escalonamento das multas e as sanções acessórias. Que aí vamos de leve, e aí vão os valores e as problemáticas incorrentes ao grau, né, desse crime. Vai de leve, grave, a gravíssima. E aí pode também se colocar uma multa diária para que se resolva o mais rápido possível aquela problemática que o analista ou a equipe entendeu que precisa de celeridade. A apreensão de todo o maquinário, de tudo que está dentro da área do ilícito, né? E o embargo mesmo, até a caducidade do processo, já que o processo mineral ele é vinculado justamente à sua licença ambiental. Daí a gente entende o rito processual, fases e os prazos. Nós temos a lavratura do auto de infração, que é o momento da detecção da irregularidade. Daí, em 20 dias, você apresentará a sua defesa, a defesa prévia, e aí pode solicitar conversão de multa e tantas outras coisas que você vai colocar no seu ofício, tudo que você, por direito, tem ou entende que possa pleitear nessa sua defesa, né? Para diminuir essa problemática, ou até colocar que houve um equívoco também. E aí o próximo passo é o quê? Instrução e julgamento em primeira instância, realizado pela junta técnica do órgão licenciador. A diretoria plena vai avaliar esses 2 pontos e vai dar um consequente, né, encaminhamento ao mesmo. Daí, havendo recurso em segunda instância, o caso vai para onde? CONSEMA, Conselho Estadual de Meio Ambiente.
Então, prazo de 20 dias. E ao final, julgamento final e execução, que é uma vez mantida a decisão pelo Consema, aí é dívida ativa e todos os problemas que incorrem junto a essa demanda. Então, muito obrigado, né? Qualquer dúvida, sugestões e os próximos passos, entre em contato, né, conosco, com a Altelo Mineração, e é uma apresentação que nós vamos colocar no Fórum de Mineração aqui em Recife no final de outubro.